Ok, então, meus queridos, estamos de volta aqui e agora, dando continuação a respeito do assunto dos sacramentos, eu deixei vocês na última aula falando sobre o batismo dos filhos dos crentes, dos menores, dos infantes. Por que que nós batizamos os infantes, os bebês, as crianças pequenas? Então, nessa aula eu quero falar um pouco sobre esse assunto. Bom, acompanhe então o meu raciocínio através dos pontos aqui dessa lição. Então, o ponto 1, nós aqui dizemos que quando Deus ele criou a raça humana e ordenou que os casais, reproduzissem, igualmente, ele também tinha o plano de que os filhos menores, eles dependessem em tudo de seus pais para o cuidado, o crescimento, o desenvolvimento e o bem-estar deles. Assim que os pais, então, eles fazem pelos filhos pequenos tudo o que eles não podem fazer, né? Proporcionando um bem-estar para eles e oferecendo o melhor. Então, sobre a questão da educação espiritual deles, sobre ensiná-los a conhecer o Deus vivo e verdadeiro, o Evangelho e o Salvador da alma deles, por que os pais deveriam deixar a cargo de outros ou esperar que eles crescessem até a idade de discernimento, se esse sendo um assunto tão importante, por que os pais não ensinariam seus filhos também, assim como ensinam em todas as outras áreas da vida? Assim como os pais são responsáveis por prover alimento, vestuário, médico, educação, né, cuidados, por que não o conhecimento do Deus vivo e verdadeiro? Então é assim que Deus fez com que os pequenos viessem a receber instrução dos seus pais. Tá? Então Deus trata assim com a família. Seguindo para o ponto 2, é aí que quando Deus ele veio até o homem para fazer seja Adão, seja Noé, Abraão, a nação de Israel e lá no Novo Testamento também todos os povos, até nós aqui hoje, em cada caso Deus fez em cada pacto que Deus fez com o seu povo, aliás, a criança sempre estava incluída com seus pais. Está aí no ponto 2, né? Então Deus, ele, quando fez um pacto com esses servos e com a nação e conosco hoje, Deus, ele faz o pacto não só conosco, os adultos, mas com os nossos filhos que dependem de nós também. Até porque quando Deus quer salvar os adultos, igualmente ele quer salvar os pequenos, porque ele não ia ter a intenção de salvar os adultos e deixar os pequenos de fora. Então o pacto é feito com toda a família. Então as igrejas do Antigo e do Novo Testamento, elas são uma mesma igreja. A forma como Deus então usa para trabalhar com a igreja do Antigo Testamento, ele vai usar a mesma forma para trabalhar na igreja do Novo, pelo menos em essência. Nos seus detalhes, né, muita coisa mudou do Antigo para o Novo Testamento. Então, a igreja do Antigo Testamento é a mesma igreja do Novo Testamento. Então, a circuncisão como batismo, aí no ponto 4, representava a graça espiritual e envolvia uma profissão de fé. Então, quando Deus chamava os adultos e fazia uma aliança com eles, um pacto, antigamente no Antigo Testamento, né, Deus ele também exigiu que os adultos fossem circuncidados e seus filhos menores também, os homens. E a circuncisão era um sinal que representava essa graça espiritual de salvação, de pertencimento
ao Deus vivo e verdadeiro. Então a circuncisão, antes, ela envolvia uma profissão de fé. Todos que professavam a fé em Deus deveriam logo ser circuncidados, receber esse sinal da aliança. Como a circuncisão ela deixou de existir e deu lugar ao batismo, hoje a graça espiritual que representa a salvação é o batismo. Então, a pessoa que quer fazer uma profissão de fé, ela deve também ser batizada. E se antes os filhos pequenos recebiam o sinal da circuncisão, hoje os filhos pequenos recebem o sinal do batismo, tá? Então ambos são selo da aliança, da justiça da fé, e ambos asseguram benefícios da redenção para aqueles que recebem esse batismo, certo? Então a igreja do Antigo e do Novo Testamento tem a mesma constituição de membresia, de receber pessoas como membro. Antigamente as crianças eram membros da igreja, sendo circuncidada por causa da fé dos seus pais. A circuncisão significava e obrigava a mesma coisa que o batismo hoje em dia. Então hoje o batismo assumiu o lugar da circuncisão. Você pode ler esse texto aí de Colossenses 2, 11 e 12. E aí, como é que fica agora? Como é que o adulto e a criança é recebido hoje no povo de Deus, dentro do povo de Deus? Segue o mesmo princípio. A membresia eclesiástica dos filhos de pais professos, ela deve ser reconhecida. Portanto, os pais hoje devem batizar os seus filhos. Até porque Cristo, ele nunca excluiu explicitamente o antigo direito hereditário que os filhos menores tinham na igreja. Quando chega o Novo Testamento, se por um lado é verdade que Cristo ele não fala do batismo infantil, por outro lado, é igualmente verdade que ele em nenhum momento excluiu, dizendo, olha, caducou, passou, isso é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa do passado, então ninguém vai mais praticar nem circuncisão, né, com os filhos menores, nem os filhos dos menores. Então, em nenhum lugar Jesus proibiu isso. Pelo contrário, subentende que não havia necessidade de tocar nesse assunto, porque aqueles primeiros crentes eram judeus, né? Eles já tinham esse costume de circuncisar os filhos menores como um sinal de pertencimento ao povo da aliança. Não havia necessidade de tocar nesse assunto, porque eles bem sabiam o que deveriam fazer à medida que agora eles receberiam Jesus como Senhor e Salvador. Eles também incluiriam seus filhos, e se os adultos recebessem a água do batismo, eles também colocariam os seus filhos para receberem, né, o batismo como sinal de que eles pertenciam ao povo da aliança. Então, Jesus, por outro lado, quando ele estava ali perto de algumas crianças que os pais levaram essas crianças pequenininhas para Jesus abençoar, os discípulos foram contra. Isso está lá em Mateus 19, no versículo 14 e os versículos do contexto ali. E o que Jesus disse para os discípulos? Jesus disse, olha, não impeçam que se tragam a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Quer dizer, Jesus ele veio pregando o reino do céu, ele disse que os adultos deveriam se arrepender para entrar para o reino. E o que ele diz das crianças? Dos tais, das crianças, dos pequeninos, é o reino do céu também, eles não estão fora. Então Jesus ele confirma que o reino do céu é deles, ainda que eles não entendam nada. E o que subentende aqui? Subentende que Jesus ele inclui essas crianças, como sempre elas foram inclusas, né, desde o Antigo Testamento, dentro do povo de Deus. E ele, então, sabe que elas são inclusas por causa da fé dos seus pais. Professo
diz 1 Coríntios 7,14, disse que os filhos são santos ou consagrados. Então a gente vê também um traço dessa doutrina lá em 1 Coríntios 7,14, onde Paulo ele fala ali sobre a família onde tem um crente e um descrente, e ele diz que aonde pelo menos um crente existe no casamento, e se eles têm filhos, os filhos são separados para Deus por causa da fé daquele crente. E se os dois são crentes, então muito mais ainda eles são confirmados como filhos separados, consagrados, né, para pertencer ao povo de Deus. Os apóstolos se dirigem aos filhos como membros da igreja. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 1, Paulo nas saudações, ele inclui todo mundo naquela carta como se fosse povo de Deus. Ele se dirige a eles como se eles fossem povo de Deus, crentes. É claro que a carta é dirigida aos adultos, mas ali naquela igreja havia pais que tinham filhos também de menor de idade. E é assim que lá no capítulo 6, versículo de 1 a 3 da carta aos Efésios, ele dirige uma palavra para essas crianças. E ele diz para as crianças: filhos, sede submissos a vossos pais no Senhor, né? Pois isso é justo. Não, e aí vai, né? Tem palavras para os pais e para os filhos ali. Depois vocês vão dar uma lida. E por que Paulo está se dirigindo aos filhos ali e subentende que são filhos pequenos? Porque os ensinamentos do reino, os ensinamentos cristãos têm que ser passados a eles também. É de interesse deles. Então, em tudo isso aqui, a gente vê que Jesus ele não excluiu esse direito dos filhos menores ter o seu lugar, né, no povo da aliança e, portanto, receber o sinal que os identifica como filhos da aliança. Antes o sinal era a circuncisão. E no Novo Testamento, nós sabemos que a circuncisão deu lugar ao batismo, portanto, o batismo ele é adequado aos filhos menores. Eu prossigo ainda aqui nesse ponto 7, dizendo que esta prática do batismo infantil tem sido a prática e a crença da maioria do povo de Deus desde o princípio da história do cristianismo. Então, na igreja primitiva, como nós já vimos aí, subentende essa prática. A igreja no segundo século, terceiro século, da onde se desenvolveu, né, para a igreja romana, mas era a única igreja cristã no mundo que existia então, né, a igreja cristã que existia era aquela que na história se denominou Igreja Católica Apostólica Romana. Com o tempo, né, desenvolveu-se essa hierarquia e aí adquiriu esse nome. Qual era a prática da Igreja Romana naqueles primeiros séculos? A prática que nós temos registro, né, nos registros antigos, é que os adultos eles batizavam as suas crianças. Da onde veio essa prática? Eles inventaram, será? Não. Já era uma prática em uso há 1 século ou 2 séculos antes disso, né? Desde o início do cristianismo. E depois da Reforma Protestante, quando a igreja se viu na necessidade de combater, né, os erros lá dentro da igreja romana, os exageros, os desvios doutrinários, né, havia muitos teólogos ali de peso, profundos estudiosos das escrituras, né, das tradições antigas, e então eles discordaram de muito erro, mas é interessante que os reformadores, ao serem expurgados da Igreja Católica, ou eles mesmos saírem, eles deixaram todos aqueles erros de culto, erros em relação à doutrina, mas interessante que aqueles primeiros reformadores, nas igrejas deles, né, todos os luteranos, da linha reformada, todos eles continuaram batizando os seus filhos menores. Que interessante, né? Então essa prática continuou através de um milênio, mais de um milênio já, né? E naquele tempo somente os batistas eles se opuseram ao batismo infantil,
Mas é bom destacar que os batistas que se originaram em 1637 depois de Cristo, depois da Reforma, eles saíram de grupos de pessoas que já batizavam com batismo infantil, e a grande maioria das igrejas, então, daquela época, as igrejas de linha reformada ou protestante, ela batizava os pequeninos. E a igreja batista ela foi contra a maré, né, das demais igrejas, a maioria das igrejas. Ok, gente? Então, nós aqui encerramos o assunto do batismo. Nós demos aí uma vista por alto, justificando as razões por que nós batizamos os nossos filhos, né? Em resumo, as razões são de natureza teológica, bíblica e histórica. Então nós estamos embasados aqui em boa base, boas razões, né? Tanto é que até hoje os batistas mesmo, eles não podem convencer com contundência as demais igrejas que batizam que eles deveriam parar de batizar, né? Bom, nós vamos encerrar a aula aqui. O próximo assunto é falar sobre o outro sacramento, que é a ceia do Senhor, ok? Então até a próxima aula nossa.